Você já se perguntou por que nasceu exatamente nesta família e não em outra? Por que alguns nascem em lares harmoniosos, enquanto outros enfrentam pais ausentes, irmãos rivais, ambientes de conflito constante? Por que você teve que crescer lidando com abandono, negligência, abuso, ou simplesmente com pessoas que nunca conseguiram te compreender ou amar adequadamente? Hoje vamos adentrar uma das revelações mais libertadoras que Chico Xavier nos deixou. A verdade espiritual por trás das famílias difíceis. Esta não é uma mensagem para conformar você com o sofrimento, mas para transformar sua dor em compreensão, sua revolta em aceitação, seu ressentimento em libertação espiritual. Se você sente que nasceu na família errada, se você luta para perdoar seus familiares, se você carrega mágoas profundas de sua infância, escreva nos comentários: preciso me libertar. Vamos formar uma corrente de cura para todas as almas que vieram aprender através de desafios familiares. Emanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, em uma das comunicações mais tocantes que presenciei, revelou algo que mudou completamente a perspectiva de Chico sobre sofrimento familiar. Ele disse que não existe acaso na formação das famílias terrestres. Cada alma escolhe meticulosamente os pais, irmãos e ambiente familiar que receberá, mesmo quando essa escolha significa enfrentar grandes desafios emocionais. Chico ficava inicialmente perturbado com essa revelação. Como poderia uma alma inocente escolher nascer em um lar violento? Como poderia um espírito puro optar por pais negligentes ou irmãos cruéis? Emanuel pacientemente explicava que nossa visão terrena limitada nos impede de compreender a sabedoria divina por trás dessas escolhas. A primeira verdade libertadora que precisa ser compreendida é esta: você não é vítima de sua família, você é um estudante. Sua alma veio para a Terra com um currículo específico de aprendizado. E sua família é a escola que você mesmo escolheu para desenvolver certas qualidades espirituais que ainda não possuía. Emanuel mostrava para Chico como funcionam as reuniões preparatórias no mundo espiritual, onde futuras almas se organizam em grupos familiares antes de reencarnar. Não é um processo casual ou cruel. É um planejamento amoroso, onde cada alma aceita desempenhar papéis específicos para ajudar as outras a evoluir. Aquele pai autoritário que te causou tanto sofrimento, sua alma concordou em interpretar esse papel difícil para te ensinar independência, força interior e capacidade de tomar suas próprias decisões. Aquela mãe distante que nunca te deu o carinho que precisava, ela aceitou esse papel doloroso para te ensinar a buscar amor próprio e a desenvolver compaixão por outras pessoas carentes de afeto. Chico relatava casos impressionantes de pessoas que, através de regressão espiritual profunda, conseguiam lembrar dessas reuniões preparatórias. Elas viam suas próprias almas abraçando pais difíceis e dizendo: eu aceito este desafio porque sei que me fará mais forte, mais sábio, mais capaz de ajudar outros que passarão por situações similares. Mas a revelação vai muito além. Emanuel explicava que muitas vezes nascemos em famílias difíceis porque nós mesmos fomos pessoas difíceis em vidas passadas. O pai que te abandonou pode ter sido um filho que você abandonou em uma existência anterior. A mãe que te rejeitou pode ter sido uma esposa que você traiu ou negligenciou no passado. Não é vingança divina, é oportunidade de reparação. Ao vivenciar do outro lado a dor que causamos, desenvolvemos empatia genuína e compreensão profunda do sofrimento humano. Aprendemos na própria pele o que significa ser rejeitado, abandonado, maltratado, e essa experiência nos torna capazes de nunca mais causar essa dor em outros. Chico contava o caso emocionante de uma senhora que sofria terrivelmente com um filho viciado e violento. Através de uma psicografia de Emanuel,
ela descobriu que em vida passada havia sido uma mãe que expulsou de casa um filho por ele ter se envolvido com drogas. Nesta vida, ela veio para aprender o amor incondicional que não conseguiu demonstrar anteriormente. Se você está reconhecendo padrões em sua história familiar, se está compreendendo que talvez suas dificuldades tenham propósitos mais profundos, escreva "compreendo" nos comentários. E se este conteúdo está trazendo luz para a sua dor, deixe seu like, pois cada like é uma oração de libertação para almas que sofrem com questões familiares. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que Emanuel revelou e que pode transformar completamente sua relação com sua família. Nem todos os conflitos familiares são reparações do passado. Muitas vezes, nascemos em famílias difíceis porque somos almas mais evoluídas que vieram para ser instrumentos de transformação naquele núcleo familiar. Você pode ser a alma mais desenvolvida espiritualmente de toda a sua família. Você veio não para ser curado por eles, mas para curá-los através do seu exemplo, da sua paciência, do seu perdão, da sua capacidade de amar mesmo sendo incompreendido. Você é o remédio que aquela família precisava. Emanuel mostrava para Chico como certas almas se voluntariam para missões especiais de transformação familiar. Elas aceitam nascer em lares problemáticos, sabendo que serão incompreendidas, rejeitadas, até maltratadas, mas que sua presença amorosa gradualmente plantará sementes de mudança em todos os familiares. Essas almas missionárias frequentemente se sentem estranhas na própria família. Têm valores diferentes, sensibilidade maior, capacidade de perdoar que surpreende até elas mesmas. Sentem-se como flores delicadas, tentando crescer em solo árido, mas sua beleza gradualmente amolece até os corações mais endurecidos. Chico conheceu pessoas que revolucionaram completamente suas famílias através da persistência amorosa. Pais alcoólatras que pararam de beber, inspirados pelo exemplo de filhos pacientes. Mães amarguradas que redescobriram a ternura vendo a bondade incansável de seus filhos. Irmãos rivais que aprenderam cooperação observando um parente que sempre os tratava com generosidade. Mas a missão não é fácil. Almas transformadoras frequentemente enfrentam anos de incompreensão, críticas, até perseguição familiar. São acusadas de serem diferentes demais, sensíveis demais, santas demais. Sofrem por não se encaixarem no padrão familiar, mas precisam entender que esse não encaixe é exatamente sua função. Emanuel ensinava que reconhecer-se como alma transformadora é libertador, porque explica por que você sempre se sentiu diferente, por que seus valores nunca foram compreendidos, por que você tinha capacidade de perdoar situações que outros consideravam imperdoáveis. Você não é anormal, você é especial. Algumas famílias difíceis existem porque são compostas por grupos de almas que têm débitos mútuos de muitas vidas passadas. São como empresas espirituais de acerto de contas, onde cada membro deve e cobra de todos os outros. Pais que foram filhos ingratos em vidas anteriores, filhos que foram pais negligentes no passado, irmãos que se traíram em existências remotas. Essas famílias vivem em conflito constante porque cada alma inconscientemente cobra das outras as dívidas do passado. Discussões aparentemente triviais escondem ressentimentos de séculos. Brigas por herança refletem traições de vidas anteriores. Ciúmes entre irmãos ecoam competições que duraram vidas inteiras. Chico observava que a única forma de quebrar esses ciclos é através do perdão consciente e da decisão deliberada de não cobrar mais dívidas do passado. Quando um membro da família escolhe perdoar verdadeiramente e parar de alimentar conflitos, toda a dinâmica familiar gradualmente se transforma. Mas talvez a revelação mais surpreendente que Emanuel compartilhou
Foi sobre famílias aparentemente harmoniosas que, na verdade, escondem grandes desafios espirituais. Chico descobriu que algumas famílias perfeitas são compostas por almas que estão evitando o crescimento, que escolheram facilidade em vez de evolução. Famílias onde nunca há conflitos podem ser ambientes de estagnação espiritual. Todos concordam entre si porque ninguém quer enfrentar verdades desconfortáveis. Há amor, mas um amor superficial que não desafia nem transforma. São famílias cômodas, mas não evolutivas. Por outro lado, famílias com conflitos saudáveis, onde há discussões, mas também respeito, onde há divergências, mas também amor, são frequentemente mais evolutivas. O atrito gera crescimento, as diferenças ensinam tolerância, os desafios desenvolvem paciência e sabedoria. Emanuel explicava que o importante não é a ausência de problemas familiares, mas a forma como lidamos com esses problemas. Famílias que enfrentam juntas suas dificuldades, que conversam sobre suas diferenças, que se perdoam mutuamente, crescem espiritualmente muito mais do que famílias que simplesmente evitam qualquer tipo de confronto. Chico conheceu famílias que passaram por crises terríveis, vícios, doenças, perdas financeiras, traições, mas que saíram dessas crises mais unidas e sábias. O sofrimento compartilhado e superado em conjunto criou laços espirituais muito mais profundos do que a felicidade superficial jamais criaria. Mas existe uma categoria especial de famílias difíceis que Emanuel descreveu com grande emoção: as famílias de prova extrema. São núcleos familiares formados por almas muito evoluídas que aceitaram desafios extraordinários para acelerar sua evolução espiritual. Essas famílias enfrentam múltiplas dificuldades simultaneamente: doenças graves, deficiências, perdas prematuras, problemas financeiros crônicos, conflitos intensos. Para observadores externos, parecem famílias amaldiçoadas. Na verdade, são famílias abençoadas com oportunidades intensivas de crescimento espiritual. Membros dessas famílias desenvolvem compaixão, paciência, fé e capacidade de superação que levariam muitas vidas para adquirir em circunstâncias normais. Eles aceleram sua evolução através da intensidade dos desafios que enfrentam juntos. Chico observava que pessoas dessas famílias frequentemente se tornam extraordinárias em suas capacidades de ajudar outros. Tendo passado por tanto sofrimento, desenvolvem uma sabedoria prática e uma compaixão genuína que poucas pessoas possuem. Emanuel revelava também que existem almas que escolhem nascer em famílias difíceis, especificamente para desenvolver independência espiritual. São espíritos que em vidas passadas foram excessivamente dependentes de outros, que nunca aprenderam a confiar em si mesmos, que sempre buscaram aprovação externa. Para essas almas, nascer em famílias que não oferecem suporte emocional adequado é uma oportunidade de aprender autossuficiência emocional. Elas são forçadas a desenvolver força interior, autoestima genuína, capacidade de tomar decisões independentes. Inicialmente é doloroso, mas gradualmente essas pessoas descobrem que são muito mais fortes do que imaginavam. Aprendem a validar a si mesmas, a confiar em sua intuição, a criar sua própria identidade sem depender da aprovação familiar. Muitas vezes, essas pessoas se tornam líderes excepcionais, empreendedores corajosos, artistas originais, porque desenvolveram a rara capacidade de seguir seus próprios caminhos, mesmo quando ninguém os compreende ou apoia. Chico relatava casos de pessoas que, tendo crescido em famílias que não acreditavam em seus sonhos, se tornaram realizadores extraordinários exatamente porque aprenderam a acreditar em si mesmas quando mais ninguém acreditava. Mas talvez o ensinamento mais prático que Emanuel ofereceu foi sobre como lidar espiritualmente com famílias difíceis no presente.
Ele orientava que a primeira atitude deve ser a gratidão, por mais paradoxal que pareça. Gratidão não pelos maus tratos recebidos, mas pelas lições aprendidas através deles. Gratidão pela força que você desenvolveu, pela sensibilidade que adquiriu, pela capacidade de compreender sofrimento alheio que possui hoje, graças às suas experiências familiares difíceis. Emmanuel ensinava uma oração específica para transformar ressentimento familiar em crescimento espiritual. Pai Celestial, agradeço pela família que recebi, pois através dela aprendi lições que não aprenderia de outra forma. Compreender propósitos espirituais não significa permanecer em situações tóxicas que impedem seu crescimento. Emmanuel explicava que parte da lição familiar pode ser exatamente aprender a se proteger, a dizer não, a se afastar quando necessário. Algumas famílias precisam ser amadas à distância para que o amor possa ser genuíno e não ressentido. Estabelecer limites com amor é uma arte espiritual avançada. Significa dizer: eu te amo, mas não aceito ser maltratado. Eu compreendo suas limitações, mas não permitirei que elas destruam minha paz. Eu perdoo seu passado, mas protejo meu futuro. Chico conheceu muitas pessoas que só conseguiram desenvolver amor genuíno por suas famílias após estabelecerem distância física e emocional suficiente para curar suas próprias feridas e compreender as limitações dos familiares com compaixão em vez de dor. A terceira orientação era sobre não tentar mudar os familiares, mas focar na própria transformação. Emmanuel repetia que cada alma tem seu ritmo de evolução, suas próprias lições para aprender, seu próprio tempo de despertar. Tentar forçar familiares a mudarem geralmente cria mais conflitos e frustrações. O mais eficaz é trabalhar na própria cura, no próprio crescimento, no próprio exemplo. Quando uma pessoa se transforma genuinamente, sua energia transformada naturalmente influencia todo o ambiente familiar. Emmanuel ensinava que a melhor forma de ajudar uma família difícil é tornar-se uma pessoa de paz. Não reagir a provocações, não alimentar discussões, não cobrar mudanças, mas simplesmente irradiar serenidade, compreensão e amor incondicional. Isso não significa ser passivo ou submisso. Significa ser como um farol em meio à tempestade, firme, luminoso, constante, oferecendo orientação sem forçar ninguém a segui-la. Se você está sentindo que pode transformar sua relação familiar através da própria transformação interior, se está compreendendo que seus desafios familiares têm propósitos evolutivos profundos, escreva "Escolho perdoar" nos comentários. Compartilhe este vídeo com pessoas que lutam com questões familiares, porque elas precisam dessa perspectiva libertadora. Inscreva-se no canal ativando o sininho, porque continuaremos revelando os ensinamentos de Chico Xavier sobre cura emocional e crescimento espiritual. Mas há ainda revelações específicas sobre diferentes tipos de famílias difíceis que Emmanuel compartilhou e que podem iluminar sua situação particular. Ele classificou as famílias desafiadoras em categorias que ajudam a compreender os propósitos evolutivos específicos de cada situação. As famílias de abandono são escolhidas por almas que precisam desenvolver independência emocional e autovalorização. Pais ausentes física ou emocionalmente forçam essas almas a buscar dentro de si as qualidades que esperavam receber dos outros. Gradualmente, aprendem que sua identidade e valor não dependem da aprovação ou presença de ninguém. Emmanuel mostrava como pessoas que cresceram com o abandono familiar frequentemente se tornam excepcionalmente capazes de oferecer presença e apoio para outros. Tendo sentido profundamente a dor da ausência, desenvolvem uma capacidade especial
de estar verdadeiramente presente para quem precisar. As famílias de conflito constante são escolhidas por almas que precisam aprender paciência, diplomacia e capacidade de manter a paz interior, mesmo em meio ao caos exterior. Esses ambientes ensinam que nossa serenidade não pode depender de circunstâncias externas harmoniosas. Pessoas que crescem em famílias conflituosas frequentemente se tornam extraordinários pacificadores, mediadores naturais, pessoas que conseguem manter a calma em situações que desestabilizariam outras. Elas aprenderam desde cedo que é possível ser ilha de paz em meio ao oceano de tempestades. As famílias de crítica constante são laboratórios para o desenvolvimento de autoestima genuína e capacidade de manter fidelidade aos próprios valores, mesmo sob pressão. Almas que escolhem esses ambientes precisam aprender que sua identidade não se baseia na opinião alheia. Emmanuel explicava que pessoas criadas sob crítica familiar intensa frequentemente desenvolvem discernimento excepcional sobre feedback externo. Elas aprendem a distinguir críticas construtivas de destrutivas, a filtrar opiniões úteis de ataques pessoais, a manter autoconfiança mesmo quando todos ao redor duvidam delas. As famílias de privação material são escolhidas por almas que precisam compreender que felicidade e segurança não dependem de posses materiais. Essas famílias ensinam resourcefulness, gratidão pelas coisas simples e capacidade de encontrar alegria independente de circunstâncias financeiras. Chico conheceu pessoas que cresceram em extrema pobreza familiar, mas que desenvolveram uma riqueza interior extraordinária. Elas aprenderam a valorizar relacionamentos, experiências, crescimento pessoal, de forma que pessoas criadas em abundância material frequentemente não conseguem. As famílias de doença crônica são ambientes intensivos para o desenvolvimento de compaixão, paciência e compreensão profunda sobre fragilidade humana. Almas que escolhem essas situações frequentemente se tornam cuidadores excepcionais, profissionais de saúde dedicados ou simplesmente pessoas com uma capacidade especial de oferecer conforto para quem sofre. Emmanuel mostrava como o convívio próximo com sofrimento físico desenvolve uma perspectiva especial sobre o que realmente importa na vida. Essas pessoas frequentemente possuem uma sabedoria prática sobre prioridades que outras adquirem apenas em momentos de crise. As famílias de vícios são laboratórios para aprender sobre limites saudáveis, codependência e amor tough. Almas que crescem com familiares viciados precisam aprender a distinguir entre ajudar e permitir, entre amar e ser cúmplice, entre apoiar e ser usado. Chico observava que pessoas dessas famílias frequentemente desenvolvem uma clareza excepcional sobre relacionamentos saudáveis versus tóxicos. Elas aprendem desde cedo que amar alguém às vezes significa não fazer o que essa pessoa quer, mas o que ela precisa. Mas talvez a categoria mais desafiadora que Emmanuel descreveu foram as famílias de abuso. Essas situações extremas são escolhidas apenas por almas muito corajosas que precisam aprender sobre resistência, superação e transformação de trauma em sabedoria. Emmanuel explicava com grande compaixão que nenhuma alma escolhe abuso por merecê-lo, mas algumas escolhem por serem fortes o suficiente para transformar essa experiência terrível em fonte de poder para ajudar outros que passarão por situações similares. Sobreviventes de abuso familiar que conseguem curar suas feridas frequentemente se tornam terapeutas excepcionais, advogados dedicados à proteção de vulneráveis, ativistas poderosos ou simplesmente pessoas com uma capacidade extraordinária de detectar e proteger outros que estão em situações de perigo. Emmanuel sempre enfatizava que compreender propósitos espirituais
nunca deve ser usado para minimizar a dor real ou justificar comportamentos abusivos. A compreensão serve para transformar trauma em crescimento, não para aceitar inaceitável. Para todas essas situações familiares extremas, Emmanuel ensinava técnicas específicas de cura emocional baseadas em compreensão espiritual. A primeira técnica era a ressignificação sagrada. Olhar para suas experiências familiares como um currículo evolutivo planejado por sua própria alma. Isso não significa romantizar o sofrimento, mas encontrar significado nele. Perguntar: o que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo? Que qualidades desenvolvi que não teria desenvolvido de outra forma? Como posso usar essas qualidades para ajudar outros? A segunda técnica era o perdão evolutivo. Perdoar não porque a pessoa merece, mas porque você merece a liberdade que o perdão traz. Perdoar compreendendo que cada pessoa fez o melhor que conseguia com o nível de consciência que possuía naquele momento. A terceira técnica era a gratidão transformadora. Agradecer não pelo sofrimento em si, mas pelo crescimento que resultou dele. Reconhecer que você hoje é mais forte, mais sábio, mais compassivo do que seria se não tivesse passado por esses desafios. Emmanuel ensinava uma afirmação poderosa para pessoas com famílias difíceis. Eu escolhi esta família porque minha alma sabia que eu era forte o suficiente para crescer através desses desafios. Cada dificuldade que enfrentei me tornou mais capaz de amar, de compreender e de ajudar outros. Eu transformo minha dor em sabedoria, meu sofrimento em compaixão, minha experiência em fonte de cura para outros. Mas a revelação final e mais libertadora que Emmanuel compartilhou foi sobre o conceito de família escolhida. Ele explicava que nossa família biológica é nossa primeira escola, mas não nossa única família. Ao longo da vida, encontramos almas que se tornam irmãos do coração, pais espirituais, filhos da alma. Essa família escolhida frequentemente oferece o amor, compreensão e apoio que a família biológica não conseguiu proporcionar. Não é traição à família de origem reconhecer e cultivar esses laços espirituais profundos. Emmanuel mostrava que muitas vezes nossa família biológica difícil nos prepara exatamente para reconhecer e valorizar nossa família espiritual quando ela aparecer. As carências que sentimos nos tornam especialmente gratos pelas pessoas que conseguem nos oferecer o que sempre precisamos. Chico conheceu pessoas que criaram famílias escolhidas tão amorosas e sólidas que curaram completamente as feridas deixadas por famílias biológicas problemáticas. Elas aprenderam que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha mútua de se amar e apoiar incondicionalmente. Escreva família do coração. Se você compreendeu que pode criar laços familiares baseados em amor e escolha, não apenas em genética e obrigação. Compartilhe este vídeo porque milhões de pessoas precisam saber que podem curar suas feridas familiares e criar relacionamentos saudáveis baseados em compreensão espiritual. Que Deus abençoe imensamente sua jornada de cura familiar. Que você encontre paz com seu passado, força para seu presente e esperança para seu futuro. Que compreenda que cada desafio familiar foi uma oportunidade disfarçada de se tornar uma pessoa mais forte, sábia e compassiva. Que você perdoe não porque sua família merece, mas porque você merece liberdade. Que você estabeleça limites não por crueldade, mas por amor próprio saudável. Que você honre suas experiências, transformando-as em sabedoria para ajudar outros que passam por jornadas similares. E, principalmente, que você reconheça que nasceu na família certa para se tornar exatamente quem você precisa ser. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada,
Cada momento de dor superado contribuiu para esculpir a obra-prima espiritual que você está se tornando. Até nosso próximo encontro, onde mais revelações de Chico Xavier iluminarão sua compreensão sobre os mistérios da vida espiritual e os propósitos divinos por trás de nossas experiências humanas. Que a paz do Cristo permaneça sempre com você e que o amor que cura todas as feridas familiares transforme sua história em fonte de bênção para sua alma e para todos que você tocar.